Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Fabiano, sou do Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício da Unifal, aqui em Alfenas, sul de Minas. Estamos hoje com o professor Fernando Catanho, que vai apresentar o tema periodização no treinamento físico. Isso mesmo, né, Fernando? Isso mesmo. Então, seja bem-vindo e boa apresentação. Obrigado, gente. Boa tarde. José Fabiano, prazer conhecê-lo. Professor Wander e o Antônio, obrigado pelo contato. Acho que é sempre muito bacana. Eu estou com a apresentação aqui toda na minha frente. Eu vou deixar um tempo para que depois a gente possa fazer uma conversa mais franca. E aí eu gostaria de olhar nos olhos de todos, até para poder ser xingado com o devido fervor, né? Então aí eu vou ver aí os atleticanos, cruzeirenses, corintiano costuma xingar bastante, porque eu gosto de fazer bastante anedota com corintiano. Então eu prefiro que deixem as perguntas para que a gente possa trabalhar e discutir essas perguntas quando eu fechar a apresentação e a gente pudesse olhar para aumentar até um pouco da franqueza da nossa conversa, tá? Então, eu convido vocês a tecerem perguntas, eventualmente, posicionamentos, sugestionamentos do que vocês fazem na prática, obviamente, nessa versão que fala sobre periodização do treinamento físico, tá? Então, sintam-se absolutamente à vontade para poder bater um papo, trocar uma ideia assim que eu terminar a minha fala aqui. Eu projetei aí em torno de uns 40 minutos de fala, depois disso a gente pode trocar algumas figurinhas, tá bom? Muito rapidamente, essa apresentação obviamente vai estar disponível para vocês. Eu adoro fazer esses efeitos de troca de slide. Esse daqui de abertura de cortina é o meu preferido, inclusive. Eu, assim como acho que a maioria das pessoas que cá estão, sou um professor de educação física, licenciado e bacharel pela Unicamp. Fiz lá a minha primeira pós-graduação, né? Depois eu fui fazer o stricto sensu, fiquei lá fazendo doutorado, pós-doutorado, e venho me envolvendo aí com a vida prática desde que me formei, basicamente, em 2002 no bacharel, 2003 na licenciatura. Venho me envolvendo aí com os problemas da prática, que todos vocês devem se envolver, suponho, né? Como disse o professor José Fabiano, quem gosta de fisiologia do exercício, quem estuda fisiologia do exercício, tem uma motivação a cada dia nova, efetivamente, para poder seguir adiante. E uma motivação, talvez eu esteja sendo simplista, né? A quantidade de motivações que nos direcionam adiante é gigantesca, né? Fernando, o que você acha de aeróbico em jejum? O que você acha de treinar até a falha? O que você acha do Garmin, do Apple Watch, do Sunto, do Polar? O que você acha? O que você acha do gasto calórico? O que você acha do EPOC? O que você acha? Então, a gente, muitas vezes, acaba assumindo uma responsabilidade de achar pelos outros, né? Então, o bom desses espaços como o que vocês estão tendo aqui é um espaço onde a gente pode dialogar um pouquinho, achar um pouco menos, apresentar um pouco de armas, para poder ficar um pouco menos etéreo, um pouco menos subjetivo, e a gente estabelecer bases na nossa discussão, tá? Os artigos que aqui estarão sendo apresentados, se vocês quiserem os artigos, a apresentação também, professores, fica à vontade para ter a apresentação, ela não é extremamente rica em detalhes, mas enfim, tá disponível. As planilhas que eu uso para a estruturação das fichas de treino, eu disponibilizo numa boa, tá? Não vejo problema nenhum. Então, quem tiver interesse nas planilhas em Excel, fique absolutamente à vontade. Eu tenho as planilhas de avaliação de composição corporal, das avaliações de capacidades físicas, de estruturação da periodização. Isso daí está tudo à disposição, tá? Fiquem à vontade. Eu não vendo, não comercializo, eu trabalho com isso, tá? As pessoas que eu atinjo são pessoas que não são os pares profissionais, tecnicamente. Enfim, ao longo desse tempo de formado, essas são as modalidades das quais eu já tive a oportunidade de lidar profissionalmente, né? Então, a primeira linha talvez seja o que seja mais comum, né? As pessoas que fazem a musculação, buscam um ganho de massa magra, emagrecimento, qualidade de vida, condicionamento físico, é o que mais efetivamente nos procura tecnicamente. Até aí dentro tem aquela safada daquele objetivo que muitos vêm atrás, né, a tal da definição. O professor quer dar uma secada, então além de indicar toalha para quem quer secar, a gente indica treinamento físico, né? Enfim, a vida como ela é, né? Já diria o Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E todas essas condições, eu acredito que os meus pares profissionais que cá estão, também estão sendo, assim, desafiados por esses problemas, me colocaram uma única certeza na cabeça, ou talvez uma não, mas dentre as poucas certezas que eu tenho hoje profissionalmente,
Uma delas, com certeza, versa sobre isso que nós vamos falar aqui. A importância de se fazer um planejamento, uma periodização, né? Isso é fundamental. A organização, a sistematização é fundamental para que as coisas possam minimamente ter controle, né? Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas você tem que controlar o seu erro até para poder se distanciar dele e se aproximar do acerto. Então, quem faz periodização não significa ou não é sinônimo de que você vai acertar, que você vai dar certo, que o sujeito vai fazer a melhor prova da vida dele, ele vai perder muito peso, ele vai correr a melhor maratona da vida dele, ele vai fazer o triatlon no personal best dele. Não é garantia. A garantia é que você vai reconhecer o que você aplicou para poder continuar aplicando caso a resposta seja fortuita ou mudar a rota caso a resposta seja indesejada. Então, é só isso. O controle serve para poder te direcionar, não para poder falar que dá certo. Por isso que é impossível discutir periodização, planejamento, sistematização, falando aqui para vocês o que é que vocês devem fazer. A minha reflexão com vocês aqui é o que vocês devem considerar, o que vocês devem levar em consideração para montar um planejamento. Essa é a minha ideia. Agora, falar para vocês qual é o planejamento que deve ser feito seria, no mínimo, irresponsabilidade da minha parte vir aqui fazer isso. Se vocês querem emagrecer, vocês fazem assim. Se vocês querem ganhar massa muscular, vocês fazem assim. Se for corrida de rua, você faz assim. Se for futebol, você faz assim. Isso é fala de pessoas irresponsáveis que querem ganhar súditos, seguidores e vender mercadoria na internet. E tá cheio de gente querendo fazer isso. Tomem cuidado. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui. A lógica que está por trás desse assunto, e eu quero começar e vou ser bem breve, né, nesses aspectos, para a gente poder discutir as questões práticas. O significado desse termo, periodização, para mim, encontra sinônimos diversos. Hoje tem uma discussão aí na literatura, diferenciando periodização de programação, principalmente, né? Tem muitos autores que querem fazer essa distinção. Este que vos fala não faz essa distinção. Eu acho que é um tipo de discussão que não leva de lugar nenhum a lugar nenhum. Você ficar discutindo se o que você faz com o seu aluno é um planejamento, uma periodização, uma sistematização, uma organização, um ajuste, uma contextualização, enfim, para mim são sinônimos, né? Então, periodizar significa tudo isso que está aparecendo à esquerda de vocês e pressupõe, certamente, para você montar periodização, isso pressupõe certamente, também na opinião deste que vos falo, tentando aí unir um pouco de tudo aquilo que eventualmente a minha formação me trouxe, e talvez o meu principal gatilho tenha sido o professor Paulo Roberto de Oliveira. Foi um grande professor que eu tive a oportunidade de ter aula na Unicamp, junto do professor Miguel de Arruda. Foram dois professores que me animaram bastante em estudar esses quesitos da periodização com um pouco mais de profundidade. Hoje eu tenho um grande amigo aqui em Campinas que também divide muito dessas reflexões comigo, o professor Bernardo Nemeide e o professor Tiago Lourenço, que é chefe do Departamento de Ciência do Esporte do Comitê Paralímpico. Então a gente troca muitas figurinhas no sentido de o que pressupõe uma periodização, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa criar contexto, né? Reconhecimento, avaliação. Depois disso, a gente interpreta. A partir do momento que você tem um VO2 na mão, o que isso significa? Né? Captação, transporte, utilização. Tá, ótimo. Como que isso se aplica na prática, né? Definir, obviamente, o que vai ser treinado. O que vai ser treinado? Resistência, força, potência, flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação. O que vai ser treinado? Manipulação dos meios de treino, os ambientes, as indumentárias, os métodos de treino. Vai ser método circuito, intervalado, pliométrico, levantamento de peso olímpico, pilates, o que vai ser manipulado, né? Em termos de manipulação também, as variáveis que competem aquilo que a gente chama de carga de treino, né? Intensidade, volume, a densidade, a cadência, a ordem, a amplitude de movimentos, nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos aplicar isso, né? Nós vamos manipular esses meios, métodos, variáveis, com as capacidades físicas definidas, a gente aplica treino. Aplica os treinos e vai controlando e ajustando. Vai ter que diminuir o volume nessa semana porque o sujeito vai viajar. Vai ter que aumentar a intensidade porque o sujeito antecipou em uma semana a competição. A gente ajusta, porque intempéries acontecem, né? Falta, muda a data de competição, muda a data de viagem, coloca uma competição que não estava prevista anteriormente, enfim, whatever. Ajusta. Você reavalia, revê, reconsidera aquilo que você fez naquele período, que pode ser de 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 semanas, e começa tudo de novo. Então,
Do ponto de vista organizacional, a periodização envolve o começo e o fim no mesmo local. Avalia, interpreta, define, manipula, aplica, ajusta e reavalia. Né? A gente sempre vai acabar caindo no mesmo ponto, porque a reavaliação te permite dizer, de novo, evoluímos, mantivemos, pioramos, pronto, acabou. Se você evoluiu, ótimo, você tem pressuposto para poder tomar atitudes no sentido do caminho que você escolheu. Se você manteve ou piorou, você pode mudar a sua rota. Periodização é que nem viagem de avião. Você acredita que você vai sair do local A e chegar no local B. Mas se no meio do caminho uma intempérie aparecer, você pode mudar a sua rota. Isso é periodização. Nada além disso. Quando a gente fala de periodização, alguns princípios e processos eu quero passar de uma maneira bem rápida aqui com vocês, tá? Me permitam. Esse daqui, tem 2 casos que eu sempre cito, são casos um pouco mais antigos, mas eu adoro citá-los em aula de graduação, de pós-graduação, enfim. 13 de outubro de 2016, eu avalio um sujeito que já treinava, né, no mínimo há 3 anos antes de me conhecer, aqui ele já treinava comigo há 6 meses aproximadamente, tem uma avaliação de composição corporal aqui dele, ele passa uma semana em Natal, onde dizem que tem o maior cajueiro do planeta, né, por isso ele foi lá em Natal. Quando ele volta de Natal, em 23 de outubro, ele apresenta uma composição corporal melhor do que a que ele tinha 10 dias antes. Aí ele vira para mim, um sujeito que não era da área, né, leigo, professor, mas o segredo então é não treinar, porque eu não treinei, eu não fiz nada em Natal, eu só comi. Ótimo, ele viajou para Natal com a esposa, vitamina D, sol, baixa de estresse, tranquilo, sem poluição, sem carro, sem barulho, sem filho, sem Corinthians, sem nada, alimentação, superávit nutricional, macro, micronutriente, bem hidratado, pouco estressado, feliz, alegre, satisfeito, sexo à vontade. Então, enfim, a vida seguiu, ele volta melhor. A gente pode falar sobre supercompensação, o jeito que treina 3 anos, praticamente 6 vezes por semana, foi lá para Natal, fez proteínas que o corpo dele talvez não tivesse condições de fazer enquanto ele estava aqui em Campinas, não tinha condições. Foi para Natal, deu tempo de fazer transcrição, traduziu em proteínas, ótimo. O núcleo dele agradece, o ribossomo dele agradece, a mitocôndria dele agradece, a actina, a miosina, a troponina, a tropomiosina dele agradecem, né, a titina, a nebulina e todas as proteínas do esqueleto contrátil ou elástico agradecem. Ele fez canal, bomba, transportador, ele fez. Olha que maravilha, isso é o treinamento, né? Então isso para mim é evidente que em algum momento o sujeito precisa menos treinar do que mais treinar, né? Por mais que isso pareça óbvio, isso é uma constatação dessa obviedade. Ao passo que um outro sujeito, isso daqui só me remete ao que um grande pesquisador hoje, o Inigo Mujica, vem falando sobre o polimento, o taper, né? Tem inclusive uma publicação dele em português, da Manoli, muito interessante, né? Polimento, falando um livro só sobre o polimento, traduzido para o português, vale muito a pena ter esse livro para mostrar isso. O polimento, o taper ou o taper é exatamente isso, descansa, relaxa, fica em paz, baixa volume de treino, menos séries, menos repetições, menos distância ou nada, baixa, relaxa, tranquilo, sossega, supercompense-se, dê tempo para o seu organismo fazer talvez um dos gestos biológicos mais complexos da humanidade, a síntese proteica. Como é complexo fazer uma proteína? Então descanse para que você tenha tempo de fazer as suas proteínas, né? Não pense que a vida se resume ao treino, ao estímulo. Vá ao cajueiro. Um outro exemplo que também para mim é sempre muito intrigante, um pouquinho antes desse, 2015, eu trabalhava com esse rapazinho aqui, 3º ano de engenharia mecatrônica da Unicamp, né? Ele cursava o 3º ano de engenharia mecatrônica. Fizemos uma avaliação em setembro de 2015, ele tinha aqui o peso, percentual de gordura, massa gorda, massa magra, e aqui a reavaliação dele em dezembro, presente de Natal dele. Ele ganhou massa. Fernando, eu quero ganhar massa. A gente montou 3 mesociclos aqui, né? Membro superior, membro inferior, vejam, ó, característica da hipertrofia, né? Só usei número par, nem usei número ímpar, hein, gente? Nem pus 9 a 11, 13 a 15, nem pus, porque isso daí é ruim para hipertrofia. Então, nem usei número ímpar, né? O mesociclo 2, de 4 semanas, eu baixei volume, ou seja, aqui a gente aumentava um pouquinho a intensidade. No meso 3, a gente baixou mais ainda o volume para aumentar mais ainda a intensidade. Beleza. Detalhe, ele tomava whey. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje, ele virou para mim, professor, mas como que eu consegui um resultado desse? Eu tomo whey. Eu tomo whey, como se dizendo, meu Deus, eu treino,
5 vezes por semana e tomo whey, como que eu não ganhei massa magra? Talvez o fato desse sujeito entender que uma periodização, além de ter os seus momentos de descanso, ela envolve para o seu sucesso componentes que não fazem parte nem do treino e nem da dieta. Né? Então, o controle único e exclusivamente do treino e da dieta não fazem de você uma pessoa que vai ter sucesso no seu planejamento, na sua periodização. Então, um menino de 3º ano de faculdade, muito provavelmente ele deveria usar uma quantidade absurda de cerveja, de festa, de péssima higiene do sono, de uma microbiota completamente descontrolada, né? Talvez usando alguns hectares, alqueires de maconha no seu cotidiano. Então, assim, isso prejudica o processo adaptativo crônico. Esse daqui é um menino treinado já. Então, a periodização, ela envolve também, além de discutir com as pessoas que elas precisam em algum momento descansar para que o ribossomo, para que o complexo de Golgi, para que o retículo endoplasmático possam ajudar esse sujeito a fazer síntese proteica, para que o processo inflamatório, o estresse oxidativo, nitrosativo, sulfurativo possam proceder a adaptações como mais mitocôndria, mais vaso sanguíneo, mais enzima oxidativa, mais enzima do ciclo de Krebs, mais creatina quinase, mais enzima glicolítica, mais enzima fosfagênica. Tudo isso é proteína, gente. Isso demora um tempo para poder aparecer e aumentar, tanto em atividade como em expressão no nosso organismo. Não é da noite para o dia. E é muito no descanso que a gente consegue desses processos anabólicos, porque é o descanso que chama insulina, testosterona, GH, fator de crescimento semelhante à insulina e muitos outros fatores de crescimento, fator de crescimento do fibroblasto, fator de crescimento neural, o fator derivado neurotrófico do cérebro, quer dizer, vários outros, o fibroblasto eu já falei, o fator de crescimento mecânico, vários outros fatores de crescimento que dependem do descanso para poder ter uma expressão aumentada e você transformar miotubo em uma proteína muscular, uma célula muscular, desculpa, uma fibra muscular nova. Isso decorre tempo e descanso e alimentação e macronutriente, micronutriente, bom sono e boa microbiota e baixo estresse e baixo uso de álcool e menos cigarro, né? Menos cortisol, menos pandemia, menos Corinthians. Então, quer dizer, se o contexto não tiver controlado, a periodização tende a um insucesso. Então, tá aí uma amostra daquilo que o Rancelli já estudou, né, desde a década de 50, que fala que a um organismo estressado deve ser dado um tempo para que ele possa reorganizar a sua condição interna, né, seja através do processo inflamatório, que é importante na adaptação, dos hormônios, dos fatores de crescimento, das espécies reativas, não só de oxigênio, mas de nitrogênio, de enxofre, das células satélites e muitos outros elementos, dos fatores de crescimento, enfim, muitos outros elementos que te garantem ficar mais forte, mais resistente, mais coordenado, mais flexível, ter mais glicogênio no músculo, mais creatina estocada, aumentar o número de mitocôndria, fazer mais vaso sanguíneo, ativar mais enzima oxidativa, melhorar a função da creatina quinase para poder fazer a reação do metabolismo alático funcionar de maneira mais eficiente. Então, a gente precisa de tempo, tranquilo, né, para que a gente possa efetivamente criar a supercompensação. Aqui é um trabalho do Schoenfeld, um pesquisador que tem colocado bastante coisa interessante na literatura, ao meu ver, em 2010, falando de mecanismos que levam aí aos resultados hipertróficos, a hipertrofia do músculo esquelético no treino resistido. O finzinho do resumo, para mim, ele é muito contundente, né? Isso aqui não é o resumo, desculpa, é o Practical Applications. Na Journal Strength, nessa revista, o finzinho sempre traz lá os Practical Applications. E ele fala isso, né? Eu gosto muito dessa reflexão que ele faz, até porque eu comungo muito dessa ideia, né? O treinamento tem que ser periodizado a ponto de que esses momentos de overheat, ou seja, de que você causa um desgaste programado com o treino, eles são seguidos por momentos de taper, né? De redução de volume de treino, principalmente, para permitir uma supercompensação, não só do músculo esquelético, a gente não treina só músculo esquelético, né? Eu só ampliaria essa reflexão aqui. A gente não está querendo supercompensar só a função do músculo esquelético. A gente quer supercompensar a função do pulmão também, do coração, da suprarrenal, do osso, do cérebro, né? É o sistema trabalhando. Quanto que o fator de crescimento do fibroblasto produzido pelo fígado ajuda na adaptação do músculo esquelético, né? A hipertrofia ou até a própria regeneração da matriz extracelular. Um fator de crescimento que é produzido no fígado, só que esse fígado precisa estar em ordem, né? Então é o contexto. E só mais 2 exemplos, também bem claros. A época que eu trabalhei com os paralímpicos, esse daqui é o Odair, o atleta, né, com deficiência visual. O Bira é o guia dele, era, né, o guia à época. E essa daqui é uma aluna, a Daisy,
sempre foi minha aluna de assessoria, até hoje ainda é, só para vocês verem as diferenças, né? Isso daqui é 2015, eu estava junto deles, a Deise eu continuo até hoje, o movimento paralímpico eu já não continuo mais, mas vejam a rotina dele e a rotina dela. Então, por isso que a periodização é bonita e maravilhosa. Esse sujeito aqui, ele tem uma rotina para poder competir aquele ano Doha, no Catar, o Mundial, e o Parapan, no Canadá. Ela, aquele ano, correu a corrida de integração aqui em Campinas, de 15 quilômetros, e a São Silvestre. A integração de 10 quilômetros e a São Silvestre de 15 quilômetros em São Paulo, que todo mundo conhece. Então, assim, periodização é para ele, periodização é para ela. Agora, com nuances de diferença, porque o objetivo desse sujeito é pagar as contas da casa dele com o corpo, né? Ele é um atleta profissional. Ela não, ela é uma professora. À época, inclusive, dávamos aula juntos na graduação. Eu tenho duas condições também distintas, né? Aqui, obviamente, a ideia é a mesma, né? Qual que é o objetivo do Odair? Correr. O objetivo da Deise? Correr. É óbvio que você vai considerar momentos de periodização, contextos de periodização completamente diferentes, né? Por isso que é difícil. Fernando, o que você acha da periodização polarizada para quem corre? Né? Usar muito a zona 1 e a zona 3. Para quem que a gente está falando? A gente está falando para esse cara aqui ou para ela? Esse cara aqui, nossa, cai bem. Para ela, acho que eu destruo ela em 3 semanas, 4 semanas. É isso que a gente tem que pensar. Né? Nossa, Fernando, talvez para ela caiba mais uma ideia piramidal. Piramidal, pirâmide. A base mais larga, zona 1, zona 2 ocupa menos volume de trabalho ao longo do mesociclo, zona 3, que é a zona mais intensa, ocupa menos ainda. Então, talvez eu possa começar com alguma coisa nessa característica para ela que não é tão treinada quanto ele. Então, talvez o piramidal caiba muito mais para ela do que para ele. Esse tipo de discernimento está muito atrelado à pergunta mestra, uma delas. O que é que você quer com este sujeito a partir do momento que você aplica a periodização? Ele ganhar títulos, ganhar bolsa atleta, viver disso. Ela ser feliz e emagrecer, porque é mulher, quer emagrecer, perdeu 2 quilos, quer perder mais 2 quilos. Aqui no caso, um professor da Unicamp, que eu acompanhei durante alguns anos, o professor Alberto, e esse daqui eu chupei da internet, eu não sei efetivamente se a rotina que aparece aqui é factual, é real, mas eu acompanhei da internet, eu peguei da internet, então estou apresentando para vocês o peixe que eu comprei, tá? Este professor aqui, efetivamente, eu acompanhei de perto. Então, assim, se você observar enquanto objetivo, qual é o objetivo dele? Ganhar massa muscular. Qual que é o objetivo dele? Ganhar massa muscular. Agora, fica meio evidente, né, até pela compleição física de ambos e pelas características inerentes à rotina, que os meios, os métodos, a manipulação das variáveis, a montagem da periodização tem as suas nuances de diferença, óbvio. E aí o pessoal vem de uma maneira cruel, isso é cruel, isso é cruel. Fernando, o que você acha de treinar até a falha? Eu não sei de quem que a gente está falando. Então, a periodização, se a gente não contextualizar o ser humano que está na pauta, seja ele indivíduo ou equipe, objetivo, onde quer chegar, do que depende aquilo, depende a vida dele, depende, recreativo, é sazonal, não, ele quer viver daquilo. Então, se a gente não colocar isso em contexto, todas as outras perguntas, elas perdem completamente o sentido. Fernando, o que você acha de fazer um cluster com o seu Alberto? Tá bom, daqui a 12 semanas talvez a gente faça um cluster. Agora, o cluster com esse sujeito aqui cai como uma luva. Fantástico. Fernando, o que você acha do método em Blitz? Treinar 6 exercícios do mesmo agrupamento na mesma sessão. Que ótimo. Esse sujeito aqui, no dia seguinte, está pedindo mais. Até porque ele tem el venenito del capeta estimulando, né, a recuperação intertreinos dele. Se eu fizer 6 exercícios para o mesmo agrupamento muscular para o Roberto, talvez eu deva encontrar ele na UTI no dia seguinte. Então, esse é o tipo de coisa que coloca para a gente uma necessidade de contextualização, senão a periodização ela perde completamente o sentido. Completamente o sentido. Tá? Então, eu queria convidar vocês a essa reflexão. Né? Eu tenho tentado estudar isso desde o meu doutorado, essa relação entre é importante aplicar o estímulo, só que é importante reconhecer também que há um dado estímulo, deve ser dado um tempo de descanso, um momento de descanso, ou uma alteração da característica de treino em termos de carga, nós vamos falar de carga, e talvez as principais 3 variáveis que competem à carga de treinamento sejam o volume, a intensidade e a densidade. A densidade não mais é do que
o quanto que você treina na unidade de tempo. Quanto mais exercícios você faz em 1 hora, mais denso é o seu treino. Quanto menos exercícios, contrações musculares você faz em 1 hora, e eu escolhi aqui 1 hora de maneira arbitrária, menor é a densidade do seu treino. Simples assim. Então, a partir do momento que você vai manipulando, no mínimo, essas 3 variáveis que competem a tal carga externa de treinamento, a vida segue, né? Momentos onde você acelera a agressão, momentos onde você recua a agressão. Acelerou a agressão, gera alarme. Recuou a agressão, gera supercompensação. Se não respeitar isso, a gente pode ter destruição, né? Exaustão. E aí já diz a literatura, né? Um conceito que vem sendo bem trabalhado, o conceito de hormese, eu não sei se já foi trabalhado aqui, mas que para mim reproduz fielmente aquilo que Hipócrates e Paracelso citaram há muito tempo, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A dose. Talvez um dos grandes desafios da periodização é acertar a dose. Quanto que treina? Quanto de volume? Quanto de intensidade? Quanto de densidade? Por quanto tempo? 2 semanas pegando pesado? 3, 4. Vamos fazer 4. Chegou na segunda, o sujeito está com afta, perdendo cabelo e com a unha quebradiça. Continuo ou paro? Então, a periodização é isso. A periodização é você olhar para o sujeito que está com afta, caindo o cabelo, né, não no meu caso, e unha quebradiça e tomar uma decisão. Nós tínhamos 4 semanas de incremento de volume, intensidade e densidade. Só que, pelos sinais e sintomas biológicos, na segunda semana eu resolvi diminuir pelo menos o volume. Então, ao invés do sujeito fazer, ao longo do microciclo, 50 séries no treino de força, ele vai fazer 30 séries, 20 séries, 15 séries. Mantive a intensidade e aumentei um pouquinho as pausas, para que a densidade caísse um pouco também. Pronto, professor, você tomou atitudes. Na terceira semana, o sujeito relata que a afta desapareceu, ele está muito mais empolgado, o cabelo parece que parou de cair e a unha não parece tão quebradiça. Ponto para você. A partir do momento que a gente entende que a periodização envolve aplicação de um estímulo e investigação da resposta desse organismo, até para poder ir sabendo o que eu vou fazendo ao longo do tempo. Certamente existe uma distinção na periodização entre aquilo que vai ser planejado e o que vai ser executado. Quanto mais tempo a gente conhece o indivíduo ou a equipe, mais próximo fica o planejamento da execução. Quanto menos a gente conhece o contrário, a gente corre o risco de deixar o planejamento e a execução muito distanciados. Por isso que a gente precisa de tempo para poder acertar mais na periodização. Quem é que gosta de futebol? O futebol brasileiro, nesta perspectiva, nesta que eu estou discutindo, é uma vergonha. É uma vergonha. A partir do momento que você não tem tempo de reconhecer como que aqueles organismos, que são 25, 30 organismos na mesma equipe, estão lidando com as cargas de treinamento impostas, se você não tem tempo para poder entender essas relações, não faz nenhum sentido. Por isso que o futebol vai continuar sendo esse picadeiro que ele é até hoje. Isso daqui é parte de um trabalho interessantíssimo do professor Michael Stone, Travis Triplett também, que são 2 autores que falam muito sobre treinamento. Muito bacana esse trabalho, né? Mas mostrando isso. A nossa grande ideia é causar né? Pegar um sujeito que tem hoje um limiar e melhorar esse limiar. Pegar um sujeito que tem hoje um nível de força e melhorar esse nível de força. Pegar um sujeito que hoje tem 1 bilhão de mitocôndrias e transformar ele em um sujeito com 20 bilhões de mitocôndrias, né? O nosso desejo não é nem B nem C, é deixar o sujeito do jeito que ele está ou até piorar a condição orgânica dele. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui, a gente está fazendo uma sobreposição, na verdade, quem faz é o artigo, nas fases do treinamento, que estão citadas aqui embaixo, né, na periodização clássica e contemporânea, tanto Matveev como Verkhoshansky pensam nessas reflexões aqui, né, fase de acumulação, fase de transmutação, realização e transição. No que isso se traduz? Você está acumulando, você está estressando esse organismo, gerando o tal do overheating. Você tem que pensar em momentos de gerar supercompensação para que efetivamente esse sujeito tenha uma performance melhorada em relação à linha de base. Então essa performance aqui, perdoe-me, ela pode ser força, resistência, potência, flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação,
qualquer coisa que vocês julguem como performance, eu julgo isso que eu acabei de falar para vocês. Você pode tomar como baseline, porque aqui no eixo Y, ninguém falou que você precisa colocar a capacidade física como referência. Você pode colocar estoque de glicogênio muscular, estoque de fosfocreatina muscular, conteúdo de mioglobina do músculo esquelético, você pode colocar o que você quiser. Só que a ideia é sempre criar uma condição ao longo do tempo, crônica, adaptativa, que seja de melhor condição do que o baseline, do que a base, né? E como diz o ditado, o peixe morre pela boca, né? Eu gosto demais desses dois trabalhos, tem vários trabalhos na literatura, mas esses dois aqui são de 2021, são dois trabalhos bem interessantes. O primeiro deles, né, falando da quantidade excessiva de treinamento causando um desemparelhamento, um descompasso na função mitocondrial, e isso acontece de maneira rápida, né? Sujeitos com 2 semanas treinando loucamente prejudicaram muito a função mitocondrial, e cada vez mais, graças a Deus, a mitocôndria vem sendo estudada. A mitocôndria é importante para ajudar as pessoas a emagrecerem, mitocôndria é importante para ajudar as pessoas a ganharem massa muscular, mitocôndria é importante para fazer as pessoas viverem mais tempo, mitocôndria é importante para evitar síndrome metabólica, mitocôndria é importante para viabilizar retorno à condição física dos pós-covidados. Mitocôndria é agro, é tech, é pop, é vida. Mitocôndria é do C. Eu não vou falar porque eu tenho que respeitar os professores que eu estou conhecendo hoje. Então, isso é mitocôndria, né? A nossa organela que é da vida. A gente estuda isso lá na graduação, né? Estuda cadeia de transporte de elétrons, complexos lá, síntese proteica, síntese de ATP, no complexo da ATP sintetase, desacoplamento mitocondrial. Mitocôndria é vida, é consumo de oxigênio no complexo 4, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a partir do momento que eu exagero na dose, será que muito de uma coisa boa pode trazer perigo para a mitocôndria? Sim, pode trazer perigo para a mitocôndria. Por isso que, efetivamente, o treinamento, ele é feito que nem a moda, ele é feito de fases. Tem a época de usar gola alta, gola baixa, gola V, gola escura, gola clara, não entendo nada de moda. O treinamento é feito de fases, períodos, momentos, onde você vai estressar mais ou estressar menos, através dos componentes da carga, que vão aparecer daqui um pouco, né? Os tais componentes da carga. Então, o que a gente precisa fazer, na opinião deste que vos fala? A gente precisa controlar para evitar um mal maior, né? Isso daqui eu fiquei estudando durante o doutorado, meu modelo experimental era rato, a gente tentava induzir os ratos a treinar um absurdo para poder gerar overtraining. Né? Overtraining, queda de performance, mais sinais fisiológicos, imunológicos ou psicológicos. Em rato, a gente não observava sinais psicológicos, a não ser mordida no dedo. A gente observava sinais imunológicos, fisiológicos, e nem sociológicos, né? Mas você também pode observar sinais sociológicos em seres humanos. Isso que é muito louco, né? A evolução de performance, o sujeito ganhar um torneio, se tornar melhor na corrida, no salto, no vôlei, no basquete, no crossfit, no balé, o sujeito se tornar melhor, evoluir o desempenho dele, emagrecer mais, ganhar mais massa muscular, todas aquelas adaptações positivas que a gente aguarda das pessoas que nos procuram, ela é vizinha de parede, hein? E eu diria que é minha casa, minha vida, aquela parede de bloco, não é nem alvenaria, é vizinha de parede do insucesso, da destruição, né, do holocausto, é vizinho de parede. Porque a partir do momento que a gente usa uma ferramenta que causa estresse, que causa inflamação, que causa estresse nitrosativo, oxidativo, sulfurativo, a partir do momento que eu danifico a estrutura biológica, o músculo, o osso, a cápsula, a cartilagem, o ligamento, o tendão, o cérebro, o fígado, né? A partir do momento que eu agrido o sistema, se eu efetivamente não dosificar a agressão, o remédio virou veneno, destruiu. Eu tenho uma ferramenta criada com outros 2 professores, o professor Tiago Lourenço e o professor Fernando Veloso, chamada ferramenta Overtraining. 23 perguntas que a gente usa na rotina do treinamento para poder ir dimensionando se está mais positivo ou mais negativa a adaptação de quem treina. Essa ferramenta vai ficar à disposição de vocês, fiquem absolutamente à vontade. Ok? Chama ferramenta Overtraining. Ali a gente tem perguntas de cunho fisiológico, imunológico e psicológico, para a gente ir acompanhando, junto das avaliações de desempenho, que é o padrão ouro do overtraining, se o sujeito está se adaptando mais ou menos às cargas de treinamento que estão sendo impostas. Ok? Bom, para ir dando números finais na minha fala, como que a gente organiza isso dentro de uma proposta, né? Como é que eu começo? Eu começo avaliando.
Como eu disse para vocês, a periodização pressupõe avaliação, reconhecimento. Eu hoje divido a avaliação em 5 ambientes. Uma anamnese, que também vai estar disponível para vocês, quem quiser olhar o que eu faço, fiquem à vontade, tá? Avaliação das capacidades físicas, avaliação de padrões motores e imagens. Eu trabalho com cimetrografia e alguns testes, né? O Trendelenburg, o step-down test, enfim. A composição corporal, eu gosto muito de trabalhar com dobras cutâneas e perimetria. E interpretação de exame clínico, né? Principalmente o teste ergométrico e o exame de sangue completo. Né? Então, isso daqui para mim cria a base, né? Esse é o começo. Para mim, esse é o começo. A partir disso, a gente começa a estressar o organismo, que já foi reconhecido, né? Na anamnese, ritmo biológico, histórico de saúde, histórico motor, quer dizer, já tem toda uma ambientação para que a gente possa aplicar os componentes do estresse ou os componentes da carga. Quem são eles? São esses. Primeiro, definir quais capacidades físicas que vão ser treinadas. Na opinião deste que vos fala, as capacidades físicas treináveis no ser humano são essas. Está numa publicaçãozinha que eu fiz em português em 2019. Né? Isso não é meu, né? Isso comunga de outros autores também que pensam da mesma forma. Talvez um outro use outro nome, né? Tem gente que fala de força rápida, força explosiva. Eu não me oponho, não me oponho. O que eu não aceitaria aqui, obviamente, é colocar hipertrofia, emagrecimento. Aí eu acho que a gente faz um pouquinho de confusão. Assim como colocar aeróbico, né? Não, aeróbico metabolismo, pelo amor de Deus. Eu fico desesperado quando vejo, professor, você acha que HIIT é melhor do que aeróbico? Pelo amor de Deus, HIIT é método de treinamento, aeróbico é metabolismo. Aliás, você consegue fazer HIIT por causa que o metabolismo funciona, então não me compara uma coisa com outra. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, melhor para quem? Para Daisy ou para o Odair? Para o seu Alberto ou para aquele filé de músculo, aquele troglodita que apareceu ali agora há pouco? Para quem que é melhor? Então, assim, uma discussão que é completamente descontextualizada daquilo que a periodização se propõe a fazer, que é criar contexto. Se a gente não criar contexto, não tem nem sentido a gente estar aqui discutindo isso. Quais são os componentes do estresse? O que compete àquilo que hoje o pessoal chama de carga externa, na opinião deste que vos fala? Isso aqui. Essas são as variáveis, isso que a gente manipula no dia a dia de treino, de qualquer capacidade física. Qualquer capacidade física. Resistência envolvem as variáveis. Força, potência, flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação. Qualquer capacidade física é treinada a partir do momento que você manipula as variáveis de treinamento. Então, talvez as 3 principais variáveis de treinamento que geram sobrecarga nas capacidades físicas treinadas são as que aparecem destacadas em amarelo, aí em cima. A intensidade, o volume e a densidade, que nada mais é do que a representação do quanto que a pausa está dentro do treino. Agora, Fernando, se eu alterar a velocidade com a qual eu executo um movimento, isso cria uma sobrecarga diferente? Claro, principalmente se esse sujeito não está acostumado. Faz o sujeito fazer um super slow, fase concêntrica e excêntrica em 10 segundos cada uma delas. Vê se isso não traz uma irritação no organismo, não cria um estresse no organismo. As ações musculares, concêntrica, excêntrica, isométrica, nós estamos na era das ações isoinerciais, até por conta dos equipamentos isoinerciais. A ordem dos exercícios, se você altera a ordem na qual os exercícios são feitos, as superfícies, se você usa ora a grama, ora a esteira, ora a areia, ora o jump, ora o bozu, ora o chão duro, né, ora a bola suíça, a amplitude do movimento, o grupamento muscular em questão ou o movimento priorizado, a especificidade ou a complexidade do exercício. Você vai fazer um exercício para bíceps só com flexão de cotovelo, ou a flexão de cotovelo depois vai envolver uma abdução de ombro, por exemplo. Então, esses são os componentes, na opinião deste que vos fala, que geram sobrecarga. Isso serve para flexibilidade também, vou dar um exemplo. Se você faz o sujeito encostar a testa no joelho e isso dói demais, isso está criando um domínio de intensidade muito maior do que se ele afastar a testa do joelho em 30 centímetros. Então,
Perceba, caro par profissional, todas as capacidades físicas são treinadas a partir do momento que a gente manipula as variáveis. E as variáveis é aquilo que acaba competindo pela sobrecarga causada no organismo, que vai tentar engatilhar as adaptações interessantes, desejadas, no momento oportuno de supercompensação. É isso. É basicamente isso. A carga externa é como se você estivesse olhando para fora desse organismo e criando irritantes para que esse organismo possa gerar síntese proteica, mitocôndria, actina, miosina, tropomiosina, adaptação neural, mielinização, sinaptogênese, hipertrofia de ribossomo, aumento de hipocampo, de massa de córtex frontal. Quer dizer, as adaptações que o treinamento físico pode trazer para a vida das pessoas. São os nossos irritantes. Esses são os elementos que competem à carga externa de treinamento. O bailado deles é a graça da periodização. Agora, é óbvio que a partir do momento que você irrita um organismo, como que esse organismo responde à irritação? Eu chamo particularmente, esse termo em azul aí é cunhado por este que vos fala, e estou tentando terminar uma publicaçãozinha para falar sobre custo adaptativo, em português também, né? Hoje o meu alcance é para publicações em português, então faço muito carreira solo, então efetivamente estou pensando até janeiro deixar esse artigo pronto para tentar ver se a literatura aceita um pouco de alguma coisa que já vem sendo discutida com um unitermo muito parecido com esse, mas que eu gosto de chamar de custo adaptativo. Tá, eu treino o treino que o Fernando monta para mim. O quanto que isso intriga o meu organismo? Então, a carga interna nada mais é do que tentar olhar para dentro desse organismo que se estressa e tirar dele informações a respeito do custo desse estresse, do custo adaptativo. Você pode trabalhar com a escala de Borg para isso, você pode trabalhar com escalas adaptadas de Borg, né? Tem várias escalas adaptadas, essa talvez seja uma das mais famosas. Esse, inclusive, é um pesquisador de marca maior, professor Carl Foster, né? Interessantíssimas publicações desse sujeito. Escala de Omni, também muito utilizada para treinos resistidos, né? Tem várias. Hoje em dia o pessoal tem trabalhado também com repetições de reserva, principalmente na parte de treinamento de força. Eu particularmente separo aqui algumas dessas ferramentas para investigação da carga interna. Quando a gente tem mais dinheiro, né, mais condições, dá para avaliar uma CK, uma lactato deshidrogenase, uma mioglobina, né, um marcador bioquímico um pouco mais robusto, beleza. Dá para a gente trabalhar com variabilidade de frequência cardíaca, tem vários hoje aplicativos que fazem isso, né, o Elite HRV é um que geralmente eu sugiro, tá? A própria frequência de repouso, o peso corporal e os diversos questionários que existem que podem ser adaptados, gente. O POMS, o VURS, o DALD, o BRUNS, a QTR, o estado de prontidão. No estado de prontidão, eu gosto demais de trabalhar com isso aqui. E identificando no aluno qualidade e quantidade de sono, qualidade de alimentação e hidratação, nível de recuperação e fadiga, as dores e o estado de ânimos operandi. Tudo isso são marcadores ou marcações internas. Essas marcações internas vão me dando o tempero, como diria o Giacan, dão o tempero de como que aquele organismo, junto dos sinais de desempenho fisiológicos, imunológicos, sociológicos, de como que esse organismo está indo na rota adaptativa. Estamos indo bem, viagem tranquila, voo de cruzeiro, ou turbulento, ou prestes a cair o avião, pelo amor de Deus. Então é isso. Né? Os marcadores de carga interna versam por isso. Para dar números finais, eu prometo, não necessariamente nessa ordem, mas a periodização, na opinião deste que vos fala, passa por listar ou considerar esses 11 elementos que aí estão. Né? Eu não vou ler em respeito à vossa alfabetização, e isso vai estar disponível para vocês. Então não tenho por que ficar lendo um por um. Mas é criar uma sistematização para poder montar a periodização. É isso que eu busco. Se eu coloco isso num timeline, aí eu coloco uma linha, um eixo X aqui embaixo. Então, primeiro de tudo, como eu disse, eu preciso avaliar, reconhecer, né, usando Scout, anamnese, enfim. Depois, obviamente, compor essa avaliação com aquilo que eu mostrei para vocês, né? Além da anamnese, os padrões motores, as capacidades físicas, a interpretação dos exames clínicos, né, os desvios e encurtamentos, eu gosto demais de trabalhar com isso. As capacidades físicas a serem trabalhadas vão ser selecionadas,
eu vou definir e manipular os meios, métodos e as variáveis agudas, monto um planejamento, que hoje, os planejamentos meus, com a maioria das pessoas que eu trabalho, eles têm de 4 a 12 semanas de duração, de 4 a 12. Menos do que 4, muito difícil, porque nem tempo para as adaptações acontecerem, muitas vezes nós temos. Mais do que 12 só para sujeito que tem um foco performático muito claro. Hoje eu só ultrapasso 12 semanas de periodização com 2 atletas que eu sigo, maratonistas, que dificilmente erram no sentido de não treinam, né? Deixam de treinar, são muito disciplinados. Já montei muito planejamento de 20 semanas para aluno de personal. Chega na 3ª semana, o sujeito falta a semana inteira. E aí, o que a gente faz com as outras 17 semanas? Joga no lixo? Então, para evitar o desserviço ou o resserviço, então as periodizações têm de 4 a 12 semanas. Eu vou vivendo de meso em mesociclo, a não ser em situações muito peculiares. À época, no Paralímpico, a gente montava planejamentos quadrianuais. Então, a gente saía de uma Paralimpíada e já pensava na próxima. Isso é natural, porque são atletas. Reavalia e começa tudo de novo. As avaliações, elas são completamente assincrônicas. Eu não preciso reavaliar tudo ao mesmo tempo. Elas são dependentes daquilo que está sendo treinado. Se eu não treino flexibilidade, agilidade, velocidade, coordenação, eu não reavalio. Eu reavalio aquilo que eu treino. Avalio dentro da sessão de treino com o maior custo-benefício possível. O professor Wander está aqui, está dentro de uma instituição de ensino público, né, professor? Efetivamente, eu adoraria ter um analisador de gases para poder fazer a avaliação de condição cardiorrespiratória, potência aeróbica, capacidade aeróbica. Não tenho nem o de bancada, muito menos o analisador de gases portátil, não tenho. Então, eu trabalho com o que eu tenho, um teste de Cooper, um teste de 3.200, um teste de 3.000, um teste do Thiago Lourenço, enfim, um teste de 4.000, do Maceridian, enfim, eu trabalho com o que eu tenho, né? E a periodicidade das avaliações, ela é sessão dependente, ou sessões dependente. Então, eu não avalio de 3 em 3 meses, eu avalio de acordo com um número de sessões executada. Já fiz muito avaliação de 3 em 3 meses, só que em 3 meses o aluno treinou 7 treinos. Era para ter treinado 33, ele treinou 7. Para que eu vou reavaliar essa condição? Só porque já deram 3 meses? E por fim, para acabar, eu prometo, uma coisa que tem me ajudado absurdo desde sempre, aqui eu agradeço muito aos professores Bernardo Nemiide, professor Charles Ricardo Lopes, que me ajudaram bastante a fazer essa reflexão no passado. Primeiro de tudo, definir do ponto de vista das capacidades físicas a importância qualitativa para depois definir a importância quantitativa. Primeiro eu dou importância àquilo que eu vou treinar, depois eu ponho quantos treinos eu darei para aquilo. Obviamente, o que é mais importante é mais treinado. O que é menos importante não é treinado ou é menos treinado do que aquilo que é mais importante. Então, primeiro eu faço uma inspeção para o meu mesociclo do que é qualitativamente importante. Depois eu transformo isso em sessões, em séries, em repetições, em exercícios. Obviamente, o que é mais importante tem mais volume dentro do meu mesociclo. E o contrário é verdadeiro. Esses são os meus contatos. Rede social eu não uso para discussão profissional. Eu vou ter o maior prazer de fazer discussão profissional com vocês pelo e-mail. Rede social, para mim, serve só para fazer divulgação do nosso trabalho. Tá? Eu não entro em brigas, em disputas ou em polêmicas. Se quiser discutir comigo profissionalmente, material que você precisar, eu me coloco à inteira disposição, mais uma vez agradecendo a oportunidade de fazer uma reflexão com vocês a respeito dessa temática que para mim é sempre tão nobre. Muito obrigado.